A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que ouvem ou que vão ouvirem esse vídeo, essa pregação. Essa pregação é entrando na arca. No livro de Gênesis, no capítulo de número 7, versículo 1 diz assim: Disse, pois, o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amados irmãos, eu gostaria de explanar essa palavra com mais profundidade, porque hoje nós estamos em tempos difíceis. Veja bem que a ordem de Deus era construir a arca. A arca ela tem dois simbolismos. O primeiro simbolismo é salvação, salvar toda a raça humana. O segundo é a destruição, o castigo que Deus tem, o meio para punir os desobedientes. E nós vemos que esse homem foi conclamado a fazer uma arca, a construir uma grande arca, porque Deus tinha um projeto de fazer ou cair um dilúvio. E Deus então deu a Noé a madeira, o betume, não como ele quis, não da maneira dele, não do jeito dele, mas como Deus determina, como Deus manda. O que acontece é que durante esses 100 anos que Noé está construindo esta arca, também ele está anunciando, ele está pregando a palavra, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para um conserto, chamando o povo para uma bênção. Mas nós vemos já que naquela época o povo não queria. Era festa, era farra, era diversão, era brincadeira. O povo não queria nada com Deus. Mas Noé não desistiu, não desobedeceu. Ele, juntamente com a sua família, passou ali a construir, com muita dificuldade, uma arca muito grande, difícil, porque a obra do Senhor é difícil. Então, assim, ele passou aquele tempo todo construindo a arca. 100 anos construindo uma arca. Por quê? Ele parava, ele ia fazer os convites, ia alertar o povo do pecado, para que o povo saísse do pecado. E então, levou esse determinado tempo. E aí, Deus, irando com a raça humana, Deus triste com a raça humana, porque o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus nós vemos que era o paraíso, o jardim do Éden, aqui na terra. Mas o maior propósito de Deus é o céu, é a salvação. Noé, então, passa aquele tempo todo com a sua família, se dedicando obediência à palavra de Deus. Noé não perguntou, não questionou sobre o porquê da madeira, não porquê do tamanho, não porquê do jeito, da altura, não. Noé estava preocupado em obedecer à palavra de Deus, fazer conforme ele já disse mais na frente, e Noé fez tudo conforme Deus mandou. O propósito de Deus, então, é que nós procuramos nos inteirar da palavra como ela é, não como eu acho, não como eu concordo, não como eu quero, mas como ela é. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos mostrar, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem um outro caminho, não tem um outro argumento. Noé, então, faz a sua arca, e um detalhe. Aí então Deus
terminado esses 100 anos, Deus está nos conclamando a um arrependimento hoje. Deus está querendo nos trazer uma mensagem hoje de arrependimento. Que nós possamos olhar para nós, olhar para os nossos pecados, para nossas fraquezas, para nossas falhas. Olhar para a ordem de Deus, a determinação de Deus, para que nós venhamos a alcançar a salvação, se assim quisermos, né? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas o plano de Deus é salvação. Por isso ele mandou fazer a arca, porque vinha o dilúvio, e o dilúvio cobriria toda a face da terra. Segundo a própria Bíblia, terminado o tempo do dilúvio, o monte mais alto foi coberto 16 metros acima do monte mais alto que existia. Então, nada ficou descoberto, para que não houvesse, né, a salvação naquele dilúvio. Então, o povo não queria, o velho é doido, o velho é gagá, o velho está ultrapassado, o velho está quadrado, mas ele estava cumprindo a ordem de Deus. E quando se cumpre a ordem de Deus, a palavra de Deus, nós vamos ser vistos como realmente chato, careta, quadrado, não precisa de tudo isso, não é assim, eu acho que é assim. E aí, conforme eu já falei, o eu acho não cabe, não interessa. Concluída a arca, aí então Deus dá uma ordem a Noé e a sua família, dizendo: Noé, entra na arca, tu e a tua família, porque foste justo de mim diante de geração. Irmão, Deus está falando de uma geração perversa. Deus está falando de uma geração desobediente. Deus está falando de uma geração covarde. Deus está falando de uma geração prepotente, egoísta, ambiciosa. Só pensa em si próprio, só pensa no seu próprio bem, só pensa na sua própria comodidade. O que nós vemos hoje são as pregações de fartura, de prosperidade, porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e eu sou filho de Deus, então eu mereço tudo isso. Não é por aí. Nós devemos sim desfrutar das coisas de Deus, mas não nos agarrarmos a ela. Não ficarmos pendentes, presos a essas coisas, porque Deus diz: olha, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, para entrar na arca, o que nós vemos, os acontecimentos, foi a salvação de Noé e a condenação do ímpio. Deus disse bem claro: Noé, entra tu e a tua família na arca, porque foste justo diante de mim nesta geração. Então, o que Deus está querendo? O que Deus está requerendo de nós? Deus está procurando de nós o quê? Que nós venhamos a ser temente, obediente, não nos prostrarmos diante das incredulidades, não nos prostrarmos, não nos entregarmos às coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Não vamos ficar aqui, não vamos ficar para sempre aqui, não vamos usufruir. Não adianta nos apegarmos à riqueza, a bens materiais, porque é isso. Ninguém leva nem aliança quando morre. Deus está preocupado em que nós venhamos a obedecer a sua palavra como ela é. E quando se fala de justiça, você foste justo diante de mim, Deus está dizendo: você foi obediente, você sofreu, não reclamou, se reclamou, mas continuou fazendo como Deus queria. Você não se entregou, com certeza, a muitas ameaças que por acaso venham ter sido enquanto construía a arca. Você não se vendeu por nada, por cargo, por nada. Justiça é ser reto, é ser sincero, é ser temente, é ser obediente.
e para entrar na arca. Se não for assim, não entra. Não entra porque vai pegar todo mundo desprevenido. Nós vemos lá em 2 Pedro que agora não vai ser mais com água, mas vai ser com fogo. Tudo vai ser destruído. A Bíblia relata que até as raízes embaixo da terra se queimarão. Olha a potência do fogo, a potência da destruição, mas o povo não está preocupado com isso, não. Eu não tenho tempo, eu não vou hoje, eu não quero ser crente, eu não quero ser... Mas essa mensagem não é para crente, é para pessoas que temem a Deus, temem a palavra de Deus e quer obedecer a palavra de Deus. Então, houve ali uma destruição em massa. Deus se arrependeu de ter feito o homem, e sendo assim, então, ele alertou. Não vai ficar ninguém sem ouvir a palavra de Deus, querendo ou não, gostando ou não, mas vai ouvir. Cabe a nós, cabe a qualquer um de nós que ouvirmos a palavra, aceitarmos ela como é, não como nós queremos. De maneira nenhuma. Noé foi justo diante da geração. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus nos trazendo o simbolismo da arca. Se você ouvir a palavra, se você obedecer os mandamentos de Deus segundo a Bíblia, então nós temos a chance da salvação, porque nós estamos vivendo em um mundo perdido, nós estamos vivendo em um mundo idólatra, nós estamos vivendo em um mundo de tirar proveito das situações. E eu culpo isso hoje, muitos não gostam, mas muitos são os líderes da igreja porque não têm ensinado as pessoas como andar, como santificar, como ser fiel, como ser temente, como ser obediente. Estão valorizando os cargos, títulos de pastores, títulos de missionários que não tem na Bíblia, título de pastoras também não tem na Bíblia, mas os dirigentes, quando uma família é grande, enchendo o ego daquelas pessoas, então colocam aquelas pessoas em um cargo, em uma situação que não é para ser colocado, desobedecendo assim a palavra de Deus. Nós precisamos, porque o Senhor diz, olha, fugir da aparência do mal. Não é só do mal, fugir da aparência do mal. Então nós precisamos botar a nossa vida para que Deus venha tratar. Para que Deus venha fazer de nós vasos de honra. Temente, falando a verdade, porque o verdadeiro amor é a verdade. O verdadeiro amor transmite a verdade. Ele não mente, ele não engana. E a verdade muitas vezes dói, porque o pecado é bom para a carne, mas ele não é bom para a salvação. O pecado muitas vezes nós achamos bom, mas não é bom. E quando vem a verdade, muitas vezes machuca o ego da pessoa, porque a pessoa não quer ouvir a verdade, não gosta da verdade. Mas como é que está escrito na palavra? Como é que vamos entrar no céu? De qualquer maneira? Entra não. De qualquer jeito? Entra não. Não é o fato de você estar dentro de uma igreja que vai fazer com que você ganhe salvação. Não é o fato de você estar pregando que você vai ter salvação. Não é o fato de você estar louvando que você vai ter a salvação.
Inclusive, louvar é uma coisa e adorar é outra, mas hoje eles aplicam o louvor em adoração. Adore a Deus e aquele barulho todo, sem ser necessário. Então, para nós alcançarmos o céu, é uma caminhada longa, é uma jornada longa, não é fácil, há barreiras, há obstáculos. E a primeira barreira que nós vemos, a primeira barreira que nós sentimos, a Bíblia diz que a nossa própria família serão os primeiros que se levantarão contra nós. Então, irmãos, mas não importa, porque também através de um, a família pode ser salva. Conheci jovens que apanharam quando se converteram ao Evangelho. Os pais batiam, mas não deixou de ir. Até hoje, para a honra e glória do Senhor, é temente e obediente à palavra de Deus. Então eu quero aqui, nós vamos fazer uma sequência desse entrando na arca. Se você quiser entrar na arca, medita a palavra. Se você quiser entrar no céu, medite a palavra, obedeça a palavra. Porque sem obediência, não entra. O convite para você ir para uma festa tem muito. O convite para você tomar uma cerveja tem muito. Mas quando chega o convite de ouvir a palavra, há renúncia, há retrocesso. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso. Então, mas nós devemos continuar assim como Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda a nação. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia. Então nós precisamos entender a ordem de Deus para que nós venhamos a alcançar aquilo que nós queremos. Se você quer alcançar o inferno, você continua no seu caminho, na sua trajetória. Se você quer ganhar o céu, você mude a sua posição, mude o seu pensamento, o seu raciocínio. Porque aí é onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai fazer com que a palavra dele resplandeça. Mostra, claro, aí que a atitude que nós tomamos é uma atitude que venha a ser louvável. Alguém vai olhar para você e vai dizer, ali vai fulano diferente. Ali vai cicrana diferente. Por quê? Está havendo uma mudança, está havendo uma transformação no entrar na arca. Entrar na arca simboliza renúncia. Entrar na arca simboliza deixar de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, para fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, fica aqui essa primeira mensagem. Nós vamos dar seguimento nessa mensagem. Que Deus possa abençoar cada um que ouvir essa mensagem. Coloque em prática essa mensagem. Procure viver na palavra de Deus, dentro da palavra, porque o Senhor diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus está se responsabilizando, Deus está fazendo um convite para tirar de você todo o mal, toda doença, toda enfermidade, todo problema, toda angústia, toda depressão, seja o que for. Então, andar com Deus tem um preço, mas em recompensa tem a vantagem de Deus te dar o alívio, de Deus te dar paz, Deus te dá alegria, Deus te dá sossego, Deus te dá uma família que venha realmente se colocar na presença de Deus e ser abençoada. Esse é o propósito da palavra. Então que Jesus os abençoe, Deus os guarde e que nós vamos continuar fazendo esses vídeos para que muitas pessoas possam ouvir e alcançar a palavra de Deus.